Amante do terror, você já observou a quantidade de propostas que tem pro SCP-001 e se perguntou por que existem tantas propostas para um só SCP? Só sei que já tiveram vários que me perguntaram isso. Aí eu me dei conta que realmente tinham muitos que tinham dúvidas sobre esse mistério das propostas. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar de uma vez esse mistério. E se você conhece alguém que também tenha essa dúvida, mande esse vídeo para ele. Bom, eu acho que você que já conhece um pouco do verso SCP já viu pelo menos uma das propostas do SCP-001, a mais famosa de todas, com toda a certeza, que muitos até mesmo achavam que era o verdadeiro SCP-001, é o The Gate Guardian, o arcanjo gigante que guarda os portões do Éden. Mas depois de pesquisar mais um pouquinho, viu que o buraco era bem mais embaixo. Eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo isso aqui agora pesquisou pelo menos uma vez o SCP-001 e se deparou com essa página, que diz que o arquivo foi classificado como ultra secreto. E ao contrário das outras coisas ultra secretas, que na verdade você consegue acessar com um clique, aqui é diferente. Você é apenas barrado de saber o que tem por trás daquele aviso e simplesmente não tem o que fazer. Foi a partir daí que dezenas de propostas do SCP-001 foram feitas. As propostas, como o nome diz, são ideias que os próprios pesquisadores dão para o que possa ser o tal SCP-001. Por exemplo, foi o Dr. Cliff que deu a proposta para o Guardião do Portão. Tanto é que essa é a mais famosa e a mais aceita. Aqui no canal já vimos 3 das propostas, que é a do Guardião, o When Day Breaks, onde o próprio Sol se torna uma anomalia, e também o Deus Quebrado, ou então Makhain. Mas o fato é que todas essas propostas não passam disso, apenas propostas dadas por pesquisadores que não fazem a menor ideia de quem seja o primeiro SCP capturado pela Fundação, e possivelmente o SCP mais perigoso que há, já que somente funcionários de nível 5 e acima podem saber da sua existência. Mas afinal, alguma proposta está realmente certa? Muitos dizem que sim, muitos dizem que não. Muitos querem acreditar que alguma das propostas esteja certa. Só que assim como a identidade dos conselheiros O5, é impossível saber o que é real e o que não é. Só que o que eu acredito é que não. Nenhuma das propostas estão certas. E o porquê? Eu acho que está bem evidente na própria página do SCP-001. No arquivo, a seguinte sentença é dada: Aviso Geral 001 Alpha. Para prevenir o conhecimento sobre SCP-001 de vazar, diversos nenhum arquivo falso SCP-001 foram criados juntos aos arquivos reais. Todos os arquivos a respeito da natureza do SCP-001, incluindo engodos, são protegidos por um agente de morte memética, projetado para causar parada cardíaca em qualquer funcionário não autorizado tentando acessar o arquivo. Revelar a verdadeira natureza de SCP-001 para o público geral é justificativa para a execução. Ou seja, os arquivos reais do SCP-001 foram protegidos para causar uma parada cardíaca em quem vazasse. E a mesma diz que diversos ou nenhum arquivo falso foram gerados juntos aos verdadeiros, ou seja, eles deram a entender que entre as propostas, uma era real. Mas você acha mesmo que eles seriam tão estúpidos de colocar alguma informação sobre algo tão secreto assim a público? Talvez sim, talvez não. O negócio é que é tudo um jogo de palavras. Da mesma maneira que os conselheiros O5, pode todas as informações que você obtém sobre eles estarem tanto certas quanto redondamente enganadas. Então você acaba entrando em parafuso, questionando se aquela informação que você tem é real mesmo ou não. Se você não está se enganando, e se estiver certo e acabar deixando ela passar despercebida. Um conselheiro O5 pode ser literalmente qualquer um, pode ser até a sua mãe, e você não vai perguntar para ela se ela é uma conselheira O5, porque ela obviamente vai falar que você tá ficando maluco, só que é exatamente isso que um conselheiro O5 falaria, mas ao mesmo tempo, você não pode provar nem que é
e nem que não é. O mesmo com o SCP-001. Ao mesmo tempo em que todas as propostas podem estar certas, todas podem estar erradas. E ainda ao mesmo tempo em que todas podem estar erradas, uma pode estar certa. Ou ao contrário, talvez as certas estejam espalhadas entre as erradas. Pode ser 50% ou 50%. É tanta possibilidade que o esforço rapidamente deixa de fazer sentido. Antes de você considerar que uma proposta pode ser real, você deve se questionar algumas coisas. Será que é tudo isso para que a Fundação não queira deixar vazar? Será que essa é mesmo a informação correta? Por que essa proposta seria a real? Se for real, o quanto é real? Se for totalmente real, por que eles deixariam ela aqui? E aí tudo deixa de fazer sentido mais uma vez. Então é melhor que deixe de tentar encontrar informações sobre o SCP-001 ou mesmo sobre os Conselheiros O5. Apenas acredite que os Conselheiros sejam apenas pessoas de alto escalão dentro da Fundação e adote alguma proposta e acredite que ela seja o real SCP-001. Ou então aceite que nunca encontrará informações sobre o verdadeiro. Isso pela sua própria sanidade mental e integridade física. Afinal, ninguém quer que aquele carro preto do outro lado da rua te sequestre e que apaguem as suas memórias com amnésicos por causa de uma informação boba que não levará a lugar nenhum. Não é mesmo?